galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo para o canal Xadrez Renato Neves no YouTube. E o vídeo de hoje vai ser de dois gênios da ciência, Albert Einstein versus Robert Oppenheimer. Vamos ver se eles foram tão geniais no xadrez como eles foram na física. Mas antes do vídeo, eu tenho um convite para você. Convido você ao meu treinamento de xadrez Renato Neves. É um curso completo que aborda todas as fases do jogo de xadrez, como abertura, meio jogo, final, lance do mestre, armadilha do xadrez e muito mais. O curso de xadrez Renato Neves está em promoção e as vagas são limitadas. Então não perca tempo. Entre em contato comigo pelas redes sociais e garanta já sua vaga. Meu Instagram, Renato Ave Branca. YouTube, Xadrez Renato Neves. Zap 61994110770. Todas essas informações estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. Nos vemos do outro lado. Valeu! Então vamos lá para a partida. Bom, galera, essa partida que eu vou trazer para vocês agora aconteceu entre esses dois gênios da ciência, Robert Oppenheimer versus Einstein. O Robert Oppenheimer, galera, ele participou do projeto Manhattan, o projeto que criou a bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. E o Robert, ele foi um importante cientista considerado o pai da bomba atômica. Além disso, ele deu várias contribuições na física, né? Tanto na física quântica quanto na física nuclear, beleza? E o Albert Einstein dispensa comentários, né? O Albert Einstein é o pai da teoria da relatividade. Essa teoria é um dos pilares da física moderna, né? Uma importante contribuição na física. O Albert Einstein também ganhou o Prêmio Nobel de Física. Além disso, ele tem um QI, galera, só para vocês terem uma ideia, de 180. Uma pessoa normal tem um QI de 100. O Albert tem um QI de 180. Então, quando a gente pensa em genialidade, uma das figuras que vem à nossa mente é o Einstein. Além disso, o Einstein é considerado por muitos o maior cientista da história da humanidade. Beleza? Então, essa partida que eu vou mostrar é entre o Albert Einstein de brancas e o Robert Oppenheimer de negras. Então vamos lá. A partida começa com E4 pelo Einstein. Robert Oppenheimer joga E5 de negras. Einstein joga cavalo F3, cavalo C6, bispo B5 e A6. Aqui os dois jogadores entraram na abertura Ruy Lopes. Seguiu bispo A4, B5, bispo B3, cavalo F6 pelo Robert Oppenheimer e o Einstein joga Roque. A gente observa aqui pelos lances iniciais que os dois cientistas conhecem do xadrez. Eles estão jogando a abertura perfeita, a abertura teórica, tudo certo. Beleza? Seguiu a partida, o Robert Oppenheimer joga cavalo E4, entrando na abertura Ruy Lopes aberta, aceitando o peão de E4. O Einstein joga a torre A1, atacando o cavalo e colocando a torre na importante coluna E, aproveitando que o rei das negras está no centro. Seguiu com D5, defendendo o cavalo, e A4. O Einstein aqui mostra uma coisa interessante. Muitos jogadores nessa partida, nessa posição, jogariam D3, cavalo C5 e cavalo E5, recuperando o peão de E4 que tinha sacrificado no início. Só que o Einstein ele não está querendo recuperar esse peão de imediato. Ele faz uma abordagem diferente. Nessa partida, ele jogou, olha que interessante, depois de D5, ele jogou A4, começando algumas distrações na ala da dama, antes de recuperar o peão, tá certo? Seguiu a partida com B4. E o Einstein jogou D3. O Robert Oppenheimer jogou cavalo C5, ok? Depois
D3, cavalo C5. O Einstein aqui jogou cavalo E5. E agora já começa a colocar algumas dificuldades para as negras. Por quê? Porque agora o Einstein abriu a coluna E e o rei das negras, do Robert Oppenhauer, está no centro. Robert Oppenhauer joga cavalo E7. O Einstein joga um lance dama F3, um lance de ataque muito agudo. E a gente já começa a perceber um pouco do estilo do Einstein. Olha que interessante. O Einstein ataca tanto o peão de D5, quanto ameaça cavalo F3 mate. O Robert Oppenhauer jogou F6, saindo da defesa do mate. Um lance possível do Robert Oppenhauer nessa posição seria bispo E6, defendendo o mate e o peão de D5. Só que ele preferiu jogar com F6. E agora o Einstein vai fazer um ataque muito forte, muito violento. O Einstein joga dama H5, cheque. O Robert Oppenhauer joga G6. O Einstein joga cavalo G6, sacrificando o cavalo. Olha só o ataque, o estilo agressivo e muito criativo do Einstein. A gente já percebe toda essa magia, essa imaginação do Einstein. Sacrificando o cavalo. Peão toma cavalo e dama H8. Um sacrifício correto, trocando o cavalo pela torre, sacrificando o cavalo para pegar a torre. Então a gente já observa esse estilo agressivo e muito criativo por parte do Albert Einstein. Tá certo? O Robert Oppenhauer, nessa posição, joga cavalo toma bispo e peão toma cavalo. Observe que nessa posição o Albert Einstein já tem uma vantagem e o Robert Oppenhauer tem que lutar para desenvolver as peças. O Robert Oppenhauer nessa partida, nessa posição, jogou dama D6, um lance lógico. Por quê? Porque desenvolve a dama e a dama também defende o ponto de F6. Tá certo? E o Einstein jogou bispo H6. Um lance forte aqui para o Robert Oppenhauer seria rei F7. Por quê? Porque o rei defende o ponto de F6 e, ao mesmo tempo, sai da cravada da dama. Poderia seguir com bispo H6, cavalo F5, dama H7, bispo G7, bispo toma e cavalo toma. Essa seria uma defesa interessante por parte do Robert Oppenhauer. Só que na partida ele jogou dama D6. E vamos ver como segue daí. A partida seguiu com bispo H6, cravando o rei. Observe que o rei do Robert está cravado. A dama está cravando o rei. O bispo não pode sair por causa da dama. Então o Albert Einstein vai explorar o tema das cravadas nessa posição. Observe que o bispo está cravado, ele não pode sair, o bispo, e o cavalo do Robert Oppenhauer também está cravado, por causa da torre do Albert Einstein. Então o tema tático, o tema dessa partida, sem dúvida, vai ser a cravadura. Vamos ver como segue. Seguiu com rei D7, para sair da cravadura, e o Albert joga bispo versus bispo, ganhando uma peça. O Robert Oppenhauer joga bispo B7, tentando terminar o seu desenvolvimento. O Einstein joga dama G7, pressionando mais uma cravada, que no caso aqui o cavalo está cravado, tanto por parte da dama. Tá vendo? Então, Albert Einstein vai explorar o tema da cravadura. É quando uma peça não pode se movimentar porque uma outra peça mais importante fica em xeque. Tá certo? Seguiu a partida com torre A8, defendendo o cavalo em E7. E o Einstein faz o lance cavalo D2, desenvolvendo uma peça. O Robert Oppenhauer joga C5, seguiu a partida com torre D1. O Albert Oppenhauer joga A5. E agora o Albert Einstein vai fazer um lance brilhante, um lance genial, o que é peculiar da sua personalidade. Vamos ver se vocês conseguem achar o lance bombástico do Einstein.
o Einstein joga cavalo C4. Um lance espetacular, fantástico. Por quê, Renato? Porque o cavalo, ó, ele está atacando a dama. Se a dama sai para alguma casa, por exemplo, para C6, as brancas ganhariam uma peça com torre E7, torre E7, dama E7, ganhando o cavalo, tá certo? Então a dama, nesse momento aqui, ó, ela não pode se movimentar, porque se ela sai dessa posição de D6, as brancas ganham o cavalo. A dama, ó, e a torre e o rei está defendendo o ponto de E7. Então a dama não pode sair dessa defesa. Então o Robert Oppenhauer é praticamente obrigado a capturar o cavalo, como aconteceu na partida. Peão toma e o Albert Einstein joga peão toma. Só que olha só o que acontece. A torre fica atacando tanto a dama quanto o rei. Está explorando o tema da cravadura. A dama não pode sair porque o rei fica descoberto. Se joga, por exemplo, bispo D5, o Einstein jogaria bispo, torre captura bispo e logo em seguida capturaria a dama. Tá certo? Por isso que nessa posição o Robert Oppenhauer joga dama captura torre. Um lance praticamente desesperado, mas não tem mais o que fazer. O Einstein joga torre toma dama, Robert Oppenhauer joga rei C8 e o Albert Einstein joga bispo E7. E nessa posição as negras abandonam. Renato, abandona por quê? Muito simples, galera. As brancas nessa posição têm uma dama de vantagem. As brancas têm torre, bispo e dama, e as negras têm apenas torre e bispo. E as brancas têm uma vantagem de uma dama, o que é uma vantagem suficiente, decisiva para ganhar a partida. Por isso que as negras abandonaram. Beleza, galera? Então eu trouxe essa partida entre os dois gênios da ciência. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Um grande abraço e valeu!